Olá, queridos, tudo bem? Aqui é o professor Rafael de Matemática e hoje a nossa aula vai ser uma terceira parte a respeito do tema álgebra. Vamos lá então? Aqui nós temos então alguns produtos notáveis. O que seriam esses produtos notáveis? O que quer dizer esses produtos notáveis? Produto notável nada mais é que uma regrinha, vamos dizer assim, para que nós possamos simplificar contas de potência ou de multiplicação em si. Tá? Falando bem rasamente, assim, basicamente são isso. São regrinhas que nós utilizamos para fazer multiplicações de forma mais fácil, geralmente dentro da álgebra, tá? Essas multiplicações. Então a gente tem aqui alguns produtos notáveis, né? É o quadrado da soma, o quadrado da diferença, o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, e tem o da diferença aqui também, né? Que é ó, o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Mas hoje na aula a gente não vai, eu só coloquei essas daqui de exemplo, tá? Hoje na aula a gente vai trabalhar com essa regrinha aqui, esse produto notável, que é a diferença entre os quadrados, tá? Se chama diferença entre os quadrados. Eu já vou explicar por quê, tá? Quando você tem um quadrado, um número elevado ao quadrado, menos outro número elevado ao quadrado, e esses números são muito grandes a ponto de você não conseguir fazer uma conta, ou se você for fazer realmente elevar um número ao quadrado, vai dar um número muito grande, a gente utiliza essa regrinha daqui, ó. A ao quadrado menos b ao quadrado é igual a mais b ao quadrado vezes a menos b ao quadrado. Aí você está falando assim, ai professor, mas difícil isso. E, geralmente a álgebra a gente transforma, né? A gente tem aí a transformação basicamente de muitos números em formato de letra. E fazer algumas operações com letras talvez seja difícil para os alunos. Mas vamos fazer os exemplos numéricos que vocês vão perceber que não é tão difícil assim, tá bom? Então, nossa regrinha é o quadrado, né? A diferença entre os quadrados, né? Então, você pode perceber que aqui no exemplo 1 a gente tem, ó, encontre o valor de 5.300 ao quadrado menos 5.299 ao quadrado. Para eu fazer essa conta, eu vou ter que multiplicar os 5.300 vezes 5.300, achar um resultado, depois multiplicar 5.299 vezes 5.299, achar um resultado. E por fim, eu vou subtrair os dois, né? Fazer a continha de menos que está aqui no meio deles. Só que existe esse produto notável justamente para simplificar, né? Para não ter que fazer toda essa conta, né? A gente simplifica. E para essa situação, a gente utiliza o quadrado, né, a diferença entre os quadrados. Então, a gente tem aqui a ao quadrado menos b ao quadrado. Então, quem que vai ser o meu a e quem que vai ser o meu b? Então, o meu a aqui vai ser 5.300 e o meu b, ou b ao quadrado, né, é o 5.299 ao quadrado e o a ao quadrado é 5.300 ao quadrado. E o que diz a regra? Diz o seguinte: se eu tenho a diferença entre os quadrados de dois números, eu faço um mais o outro vezes um menos o outro. Então aqui, ó, lembre-se, o A é o 5.300, o B é o 5.299. Então, ao invés de eu fazer toda aquela conta de elevado ao quadrado, eu faço A mais B vezes A menos B. Quem que é meu A? 5.300. Quem que é meu B? 5.299. Então, eu faço 5.300 mais 5.299 vezes, aqui o sinalzinho de vezes, tá? O pontinho representado, A menos B. 5.300 menos 5.299. Fazendo essas contas separadamente, eu vou ter 5.300 mais 5.299, 10.599. E 5.300 menos 5.299 vai dar 1, né? Aqui é o resultado dessa conta e aqui é o resultado dessa conta, né? Aqui, ó. Fazendo, né, essa continha, 10.599 vezes 1 vai dar o resultado de 10.599. Tá? Então, na verdade, esse produto notável, basicamente, é uma regrinha que você tem que
fazer para você achar o resultado e simplificar o resultado, né? Então, aí no caso, primeiro passo, você vai determinar quem quer ser o A e quem quer ser o B, e depois você vai aplicar a fórmula A mais B vezes A menos B. Vamos lá para outro exemplo? Esse é um exemplo do caderno Aprender Sempre, que vocês já devem estar com ele na mão, e se não estiver com ele na mão, né, vocês podem acompanhar aqui a resolução dos exercícios pelo CMSP, pelo Centro de Mídias, ou por aqui mesmo, tá? Então aqui eu tenho, ó, solucione a sentença. Aqui esse exercício está na página 78, tá? Solucione a sentença. 299 ao quadrado menos 1 ao quadrado. Então, eu vou aplicar a regrinha do quê? Da diferença entre quadrados. Para isso, eu vou ter que determinar quem que é meu A, que aqui no caso é o 299, e quem que é meu B, que aqui no caso é o 1. Aplicando essa regrinha, o que que ela diz? Esse produto notável. Ele diz o seguinte, que quando eu tenho a diferença entre dois números elevados ao quadrado, a diferença entre os quadrados, eu posso encontrar o resultado dessa resolução através da seguinte formulazinha. A mais B vezes A menos B. Quem que é meu A? Lá no exemplo eu já coloquei, 299. Quem que é meu B? É o 1. Aqui é só você fazer um paralelo, ver a fórmula e ver a conta, e fazer o paralelo. O A é o primeiro elemento, o B é o segundo elemento, acabou. E aí eu vou fazer a soma dos dois. 299 mais 1, que vai ser igual a 300, e 299 menos 1, que vai ser igual a 298. Fazendo essa multiplicação aqui, eu vou ter 89.400, que vai ser o resultado dessa conta. Mais um exemplo para a gente fazer também, um exercício do caderno Aprender Sempre, agora é da página 78, mas é o item C, tá? Então, a gente tem aqui, solucione essa sentença. 343 ao quadrado menos 342 ao quadrado. Eu não vou levar esses números ao quadrado, vai dar uma conta grande. Eu vou aplicar o meu produto notável para resolver, porque fica mais simples. Então, eu vou utilizar o produto notável, a diferença entre os quadrados. Ou seja, a diferença entre os dois números elevado ao quadrado, a continha de menos. O A é 343. O B é 342. E aí, na hora da resolução, eu vou aplicar a regrinha do produto notável para achar o resultado. Pela regra dos produtos notáveis, a diferença entre os quadrados é resultante, né? Dá como resultado A mais B vezes A menos B. Então, quem que é meu A? Meu A é o 343. Então, aqui, A mais B, eu vou colocar no lugar do A o 343. Quem que é meu B? 342. Então, aqui, na hora de desenvolver o meu produto notável, eu vou colocar no lugar do B, A mais B e A menos B, no lugar do B 342. Então, eu vou colocar A 343, B 342, soma a primeira parcela, vezes A 343 menos B 342. É só substituir, né? Depois que eu fiz esse paralelo e achei quem que é o A, que é sempre o primeiro elemento, e o B, que é sempre o segundo, só fazer A mais B vezes A menos B. E aí eu acho o resultado. 343 mais 342 dá 685. E 343 menos 342 dá 1. 685 vezes 1 é igual a 685. Então, vocês perceberam? Primeiro ponto que nós devemos fazer, encontrar o A e o B. Né? Claro que nesse que a gente fala de encontrar o A e B, é quando você já sabe que é a diferença entre os quadrados que você vai utilizar. Aí, no caso, você tem dois números elevados ao quadrado e o sinalzinho de menos entre eles, a diferença entre os quadrados. Então, você vai pegar, descobrir quem que é o seu A, que é o primeiro elemento, e o seu B, que é o segundo elemento. E depois você vai fazer A mais B vezes A menos B. E, desenvolvendo as resoluções das operações, você vai achar o resultado final, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula e já desejo a todos uma boa semana. E não esqueçam de realizar as atividades
feitas no Google Formulário. Muito obrigado e até a próxima.